Graça e paz, abençoados! Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma noite para estar falando dessa palavra abençoada que tem feito grande maravilha na minha vida, na minha família, no nosso público aqui onde nós moramos. Eu sou o Simar aqui de Unamar, Cabo Frio, segundo distrito de Cabo Frio, e é um prazer poder falar essa palavra, e ela tem cortado não só o Brasil, mas tem chegado em outros países também. Então eu escolhi um tema nessa noite: Deus não habita em casa de pedra. Atos capítulo 7, versículo 47. Antes eu peço você que não é inscrito aí no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, seleciona lá a opção todas e clica lá, passa essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer também o Evangelho da Graça. Porque eu há 20 anos eu só conheci o Evangelho da lei, a lei de Moisés, mas nunca soube realmente o que era a graça de Cristo. Então está aí, Atos capítulo 7, versículo 47 diz assim: Entretanto, foi Salomão que lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Meus irmãos, esse versículo deixa bem claro. Nosso irmão Estevão ali estava sendo julgado pelos fariseus, pelos hipócritas, pelas pessoas que se dizia conhecer Deus. E ele faz um relato, é muito bonita essa história, ele faz um relato desde o Gênesis até chegar o período ali de Cristo. E ele dá um show, ele dá uma aula àqueles caras ali que dizia, conhecia Deus, mas na realidade ele só conhecia preceito religioso. Infelizmente o mundo também é assim hoje, o mundo religioso. Porque existe mais preceito religioso, dogmas, prendendo o homem, do que realmente a palavra que liberta as pessoas no conhecimento. Então eu fui ensinado, meus irmãos, que aquele lugar, 4 paredes, seria a casa de Deus. O dia que chovia, o dia que estava muito difícil, o líder sempre estava lá: não, você obreiro, você tem que vir. Então nós entendimos que nós não fosse na casa de Deus, nós seria até castigado e não servia a Deus realmente de verdade. Mas entendemos com a Escritura, com a Bíblia, que nós somos a casa de Deus. Da cruz para frente, nós se tornamos morada de Deus. Então Simar, o que adianta então eu fazer uma catedral ou uma casinha de sapê? O espaço, meu irmão, não tem significância. O espaço pode ser em qualquer lugar. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então tanto faz num prédio, conforme uma casinha de sapê, ou uma loja de 200 ou 300 ou 10 metros, o lugar não é interessante. O interessante é a presença de Deus nas nossas vidas. Então Isaías capítulo 9, versículo 14 diz assim: pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, e os ramos e o junco, num mesmo dia. 15. Os anciões e os varões de respeito, esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentira, esses é a cauda. Porque os que guiam este povo o descaminham, e os que por eles são guiados são devorados. Olha bem, se realmente hoje o Evangelho
que muitos têm pregado como se existe um líder ali guiando as pessoas, Deus já dizia lá na antiga aliança, quem guia esses homens são o quê? Falsos líderes, falsos profetas. A Bíblia diz que Jesus, ele disse, olha, haverá um dia que haverá um só pastor e um só rebanho. E ele ainda fala, Paulo diz que, ele diz que a ninguém chameis como líder, como pai, porque um só é o vosso pai. João 10, capítulo 10, diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. A Bíblia diz, meus irmãos, nesse mesmo versículo, que Jesus diz, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, e o que vem depois dele, então? É a mesma coisa. A Bíblia fala que nós recebemos um dom, não um cargo. Eu, quando descobri que eu não tinha um cargo, eu tinha um dom, eu fiquei mais feliz, porque se o próprio Cristo é que deu a vida, como é que eu vou dar vida para alguém? Como é que eu vou ganhar a alma de alguém? Nós temos um dom de falar, ensinar, mas a verdade está em Cristo, no Evangelho, o Evangelho que liberta. João 4, capítulo 19, João capítulo 4, versículo 19, diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Meus irmãos, quando Cristo apareceu ali naquele poço e teve encontro com a mulher samaritana, a mulher samaritana ela esperava o profeta, porque os seus pais conheciam um pouco da palavra, mas ali havia um monte em Gerizim, havia um templo ali no monte e havia o templo em Jerusalém. Aqueles que foram desprezados, que misturaram com as nações, casaram com outras mulheres, eles fizeram um templo em Gerizim. E o templo em Jerusalém, então ficava aquela disputa. O de Jerusalém adorava ao Deus verdadeiro e o de Gerizim adorava o Deus falso. E aquela mulher se deparou com aquela situação e ela chegou a lançar isso para Cristo. Então Cristo diz, olha mulher, vem a hora, e já é hora, que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai nem lá em Jerusalém, e nem aqui no Monte Gerizim, porque Deus é Espírito, e o que importa é que o adoramos em Espírito e em verdade. Meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que você não precisa de ir a um templo. É bom você ir lá, é bom você ouvir a verdade, mas uma coisa você tem que ter certeza, lá não é a casa de Deus. Lá é o lugar de reunião dos santos. Você não é obrigado a estar lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Você pode ficar, você não é obrigado a estar lá. Você tem que estar lá com prazer, e é onde está ensinando a verdade, que o verdadeiro templo somos nós. Nós somos a casa de Deus. Eu sozinho sou membro. Quando tem outra pessoa, ali formam corpo. O corpo de Cristo, aonde Deus habita. Gálatas capítulo 4, versículo 3 diz assim, assim também nós, quando éramos meninos, estava reduzido à servidão,
debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Paulo agora está escrevendo para os Gálatas, mostrando a situação deles, como eles estavam. Quem estava debaixo da lei de Moisés, irmão, era quem? Era a nação de Israel. Então a Bíblia diz que Deus, ele precisava fazer uma obra. Então o povo de Israel estava debaixo da servidão, debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Mas quando Cristo aparece, nascido de mulher, nascido sobre a lei, quando ele morre, ele liberta o povo daquela escravidão e traz vida para eles. De escravo, eles se tornaram filhos. E agora, Simão, o que nós somos nessa história? Nós, como povo gentios, que não pertencia à nação de Israel. Hoje, meus irmãos, quando ele morreu, ele livrou aquele povo do pecado. A maldição estava sobre ele. Quando nós nascemos, nós já nascemos no reino de Deus, no reino preparado por ele. Isaías disse que o seu reino nunca teria fim. O seu reino seria eternamente. Então, Simão, o que eu faço hoje? A Bíblia diz, meu irmão, que você é filho de Deus. E se você é filho, tenha Deus como pai. Ouve as suas palavras, ouve os seus conselhos e reina com ele. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo está escrevendo para os Efésios que Deus tinha dado vida para eles, estando eles mortos nos pecados de quem? Cometido outrora de Adão, no quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então aqui Paulo estava escrevendo para eles, meus irmãos, Paulo não está escrevendo para nós. Paulo está escrevendo para o século I. Não tem eu aqui no texto. Serve para nós. Como pecador, como herdeiro do pecado de Adão? Não. Nós somos herdeiros de Cristo. Nós não herdamos o pecado de Adão. Eu vejo muitas pessoas dizendo, líder famoso, dizendo que nós herdamos o pecado de Adão. Aonde está escrito que nós herdamos o pecado de Adão? Ou você está anulando o sacrifício de Cristo e trazendo o pecado de Adão, passando por cima da cruz, anulando o sacrifício de Cristo. Isso não dá para acreditar um negócio desse. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, estando eles mortos, não nós. Nós estamos vivos porque Cristo, ele está vivo e ele deu vida a eles. E todos aqueles que creu nele passou a ter vida. E nós já nascemos já com essa vida implantada em nós. Já nascemos vivos. Eles, quando nasciam mortos no pecado de Adão. Quando eu e você nascemos, já nascemos vivos em Deus. Ainda que não estavam praticando obras que não condizia com aquilo que nós éramos, mas era isso, a ignorância da nossa parte, é as obras da carne. Mas quando entendemos que nós somos filhos, nós entendemos que essas obras
não é boa para um filho, senão o filho vai ser sempre corrigido. Verso 5. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça, meus irmãos? Graça é um favor que não merecemos. Deus usou a sua graça para conosco, não usou para com eles. Ele estava no pecado de Adão, a graça veio e tirou eles daquelas condições, então a graça foi tirada para eles. E hoje nós recebemos o quê? Hoje nós já nascemos na graça. A graça está em nós, Cristo é a graça. Nós não passamos pelo pecado de Adão, nós nascemos já na plenitude dos tempos, nós já nascemos com o reino implantado, já nascemos com o pecado perdoado, já nascemos com a dívida paga. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então vamos parar aqui um pouquinho. Quando o povo adorava a Deus, ele sentava no templo. Estava ali no templo de Salomão, buscando a Deus, adorando a Deus, mas quando a Bíblia diz que não havia um justo sequer, Deus vem, perdoa seus pecados, e agora tira aquele povo daquela situação sentado diante dos homens e coloca sentado diante dele, abençoado com toda sorte de bênção. Para quê? Versículo 7. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Para que Cristo fez aquilo? Para mostrar no século vindouro. Quando é o século vindouro? Quando Paulo escreve essa palavra, meu irmão, era no primeiro século. Paulo ele sabia diferenciar muito bem entre o século I, século II e século vindouro. Aquele século que Paulo dizia que era o século mau. A Bíblia diz que Jesus ia cobrar daquela geração, o fim daquele século. Então, todo o juízo de Deus daria naquele século. Então, Paulo está dizendo, olha, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça para conosco, para com eles lá. Então hoje, nós precisamos glorificar a Deus, porque Deus foi bondoso para com eles e muito mais para conosco, porque nós já nascemos no reino eterno dele. Mas existe o reino também da carne, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Ou alguém diz que somos corpo e alma. Aí vai depender da sua visão. A carne, ela milita contra as obras de Deus. Então é duas forças lutando. O reino já foi estabelecido no mundo espiritual. Mas o mundo físico, você precisa combater as obras da carne. Para ser salvo, não. Para realmente mostrar que você é um filho. E como é que eu mostro que eu sou filho? É você andar no caminho do seu pai, andar na instrução do seu pai. A Bíblia diz que a salvação é pela fé em Cristo. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Você tem fé? Você é filho de Deus? Então você é um salvo em Cristo. A Bíblia diz que com a boca confessar e o coração crer, esse é salvo. Meu irmão, só tem um jeito de você ser salvo. É você crer em Cristo. Isso dói? Não. Geralmente quem é filho vai crer. Você é um filho de Deus. Você precisa crer, acreditar em Cristo, que Ele é seu Pai. E passar a reinar e tomar posse da vitória.
2 Timóteo 1, versículo 8 diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, Paulo escrevendo para Timóteo, que sou prisioneiro seu, antes participe comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Olha bem a palavra de Paulo, que nos salvou. O Evangelho não vai salvar, o Evangelho te salvou. Se você creu no Evangelho, ele te salvou, que é a promessa de Deus. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Meus irmãos, a graça não foi dada ontem, não foi dada hoje ou vai dar. A graça foi dada antes dos tempos eternos. Abraão foi justificado por quê? Por graça, pela fé. Então a graça ela foi desde a antiguidade, desde o tempo eterno, antes de tudo. Deus já tinha planejado a graça para que viesse o homem ser salvo. Para que o homem viesse a ser salvo. Verso 10. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Existem muitas pessoas hoje que eles pensam que eles vão morrer, eles vão para um lugar, vai ficar esperando ele ressuscitar. Mas isso é falta de entendimento. A Bíblia diz que Jesus manifestou e ele destruiu a morte. Olha o versículo 10. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor, do Salvador Cristo Jesus, a qual destruiu a morte. Que morte que Paulo está dizendo? Será que a morte física, um dia ela vai ser extinta do mundo? Meu irmão, hora nenhuma a Bíblia diz que a morte física ela vai acabar. Cristo venceu a morte espiritual, a morte foi extinta. Ela foi derrotada, é a morte da morte. E hoje as pessoas estão esperando ainda que a morte não vai ser vencida. Morte foi a morte espiritual. E trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo quê? Pelo Evangelho. Se você quer ter vida, o Evangelho é que dá vida. Cristo veio e trouxe vida através do Evangelho. Crer no Evangelho e você viverá eternamente. E o último versículo, provando que Deus não mora em templo de pedra, ou em casa de pedra, ou em templo feito por mão de homens. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, a qual possuíste da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então agora Paulo está dizendo para os nossos irmãos lá em Corinto, que eles eram o templo, o edifício, não aquele que Salomão fez, mas um corpo feito pelas suas próprias mãos. Corpo de carne. Então ele não habita em templo feito por mão de homens. Nós somos morada de Deus. Você é morada de Deus. Creia nisso e tome posse. Um abraço e até mais, meus irmãos. Fica na